Bom, a Hilda tem uns 50 anos que eu namorei. Eu conheci quando o Clóvis a trouxe aqui, mocinha ainda. O Arnaldo. Menina, tem uns 50 anos que a gente não se vê. Eu vim com Arnaldo e Clóvis uma vez, só uma vez. Era uma mesa no centro. Era uma mesa que a sala era maior. Quando eu vim aqui vi isso, era chão batido? Não, tinha um taco. Um tapa. Agora eu me lembro que as cadeiras eram muito fortes. Não, foi o Nédio Cerqueira, que era comandante da polícia, nos deu a mesa e 12, 13 cadeiras. O resto eram os banquinhos. Então, um banquinho que vem lá da casa de José, onde se fazia a reunião do Luiz Gonzaga, depois que veio para cá. E nesse banquinho, um pé, o cara nos pegou. Então, numa reunião, estou vendo a médio da ponta da mesa levantar, deitou no chão e saiu assim, colhendo. Aí o Hermes Santos falou, o que você vai fazer? A hora que ela chegar onde ela quer, eu vou lá conversar com ela. Aí ela entrou debaixo do banquinho e feito uma cobra, ela fazia assim. Então levantava o banco e tuque. Aí me apareceu a maledeta da vidência. Até então não tinha vidência. Ao invés de eu prestar atenção naquela criatura, que era uma cobra, uma mão pousando no meu ombro, Emmanuel, tô vergonha, eu jogo. A tarefa é com Jesus. Aí é que eu fui dar passe nela para ela voltar. Passaram uns 8 ou 10 meses, ela se manifesta pedindo desculpa de ter apresentado. Então ela era da Comédie Française e era tido a grande conquistadora de homem, né? Emmanuel falou, não, sim, carinhosamente, a tarefa é de amor fraterno. Deixa de ser sem vergonha. Você lembra da vinda minha com o Clóvis aqui? Me lembro. Você tinha um cabelão até aqui. Tá lembrado? Um cabelão enorme. Você sabe que o Clóvis não gostava de cabelo curto, não. Eu cortava escondido. O do Memei batia aqui, o que você quer mais? Então, quando falou-se em organizar o Memei, eu lutei bem uns 2 anos. Poxa, como é que nós vamos fazer a reunião? Você tem a reunião, segunda-feira, Luiz Gonzaga, quarta-feira, Dr. Romo, sexta-feira, reunião pública. Então, quando nós organizamos o Memei, eu falei com o Chico. Primeiro, somente o pessoal do grupo. Nada de visitas, nada de amigos. Ah, minha tia frequenta... Não chama. Lá não é espetáculo, lá não é teatro. Para que eu acabei me enfiando no bolso, tinha um papel, exatamente o que a Emmanuel havia falado. Então, vocês foram as primeiras visitas, vinha sempre o Gonçalves Pereira e o Jô, ambos eram médios, belos e queridos amigos. Mas tinha as criaturas que vinham receber assistência magnética, nós convidava para ir embora. Aí o Machado falou, posso ficar? Eu falei, não chama. Por quê? Orientação dos espíritos. Então, durante esse período todo, eu posso contar nos dedos as pessoas que frequentaram o grupo, exclusivamente. A minha pergunta, não, isso não é teatro. Mesmo porque, assim, o que me fez ficar assim, um pouco medrosa, e incorporar espírito sofredor. Nossa, parecia assim. É a curiosidade. Então, Emmanuel tem uma bela página no Tria Essencial, onde ele fala sobre doutrinador. Eu detesto essa palavra. Doutrinador, em boa sinonímia, significa o catequizador. Então, nós dialogamos com a criatura. Vem o médium e o companheiro, que é o colaborador, que é aquele que dá os fluidos magnéticos para a criação das imagens e as coisas. E uma vez parou um amigo muito querido, muito amigo de Chico, depois é que eu fiquei conhecendo, general do exército, parou lá na porta, mandou o chofer, chamou o Chico. Chico falou, Arnaldo, vai lá. Não. Aí eu queria frequentar a reunião, o senhor não pode. Por quê? Eu sou amigo de Chico, ou meu amigo. O senhor é general, quando o senhor dá uma ordem, eu sou inferior, é para cumprir. Eu cumpro a ordem. A orientação dos espíritos não pode. Isso não é elitismo? Bom, a adjetivação fica por conta do senhor.
Acabou a reunião, ele foi conversar com o Chico, na resposta dele é clássica. O homem era general, dava ordem, cumpria, então eu também cumpro ordem. E eu posso contar nos dedos, os 10 dedos, as pessoas que frequentaram, fora disso não. O pessoal de Belo Horizonte acabava a reunião e ia embora. Nós íamos ou para a casa da Dália, de Chiquinho Carvalho, ou a casa do André. Ele fazia uns biscoitinhos bons para chuchu, a gente ficava conversando até 2, 3 horas da madrugada. É verdade. Agora, eu não sei se isso tem fundamento, se eu estou lembrando mal das coisas, mas Chico só interrompeu o trabalho dele de incorporação por conselho de Emanuel, né? A senhora participou de uma instrução psicofônicas aqui, né? Uma das sessões onde gerou o livro do qual o senhor Arnaldo organizou. Ou foi do Voz do Grande Além? A senhora lembra? Não, foi instruções psicofônicas, onde tem a mensagem, no dia que eu estava, era a 2ª ou 3ª comunicação daquele senhor do ouro, né? Que tudo que ele tocava no plano espiritual. Passava a mão no meu rosto, falava, jovem, como você é bonito, você é todo de ouro. Eu esqueci o nome da mensagem, mas eu acho que é a mensagem do ouro, do dinheiro, uma coisa assim. Foi diretor de um grande banco em Belo Horizonte. Eu troquei nome, inventei nome para Juju, para não identificar ninguém, né? Aí um amigo me encontra na rua com ele, umas 2 semanas depois, o Arnaldo disse que fulano tal manifestou lá. Eu falei, não, meu filho, nem sabia que ele havia morrido. Aí eu fui conversar com um amigo. Falei, se você falar outra vez para alguém o que acontece lá no Memei, a porta está fechada para você. Aprenda a respeitar o anonimato das entidades. É verdade. Naquele tempo era difícil para Chuchu a gente comprar fita. Então um amigo viajava e o carretel era de alumínio. Então eles chegaram à conclusão que o alumínio desgasta. Aí ele me falou, Arnaldo, tem uma preciosidade. Me chamou, nós fomos lá. Então eu lia. Ele punha para gravar e eu lia a página. Não, isso é instruções, isso é bom. Mas por que é a diferença? No início, no sábado, eu punha a fita para rodar e escrevia. Dava papel antes de ser datilografado para Chico. Então, estou vendo ele fazer uma correção. Eu falei, é você? Ele falou, não, é o próprio expositor. Sob orientação de Emmanuel. Às vezes trocava uma frase enorme. E Emmanuel tem o dom de falar a palavra que você é Chico, é Chico, é Chico, é Chico. Você não dá outra interpretação. Ele fala, não, mas tem uma opção de modificação. Eu me lembrei, eu falei, assim, na hora que eu cheguei em casa, eu tenho as segundas vias do instruções do Voz Grande Além. Mandei para ele, para olhar isso. Então levei o material e mostrei ao Dr. Vantuil, ele ouviu a gravação, mostrei a parte já datilografada, com a devida correção. Ele falou, Arnaldo, isso é letismo. Eu falei, doutor Vantuil, o povo conhece Chico somente como... Vamos colocá-lo como médium, normal, psicofônico. E eu descobri a última existência de Emmanuel. Tem uma que eu conheço, Clóvis também anotou, de um padre moreno, lá no Rio de Janeiro, não me lembro o nome dele agora. Amaro, exatamente. Outra gente boa de memória. Nós fomos lá em São Cristóvão. Eu sei, eu fui lá uma vez. Então, bom, volte de sua leitura. Bom, ao capítulo 6, Cristo Consolador, jugo leve. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus
que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: vinde a mim, vós todos os que andais no sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é suave e essa lei é leve, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Pai de infinito amor e de bondade, estamos procurando entrelaçar os nossos mais puros sentimentos e pensamentos para prestar-te nosso preito de adoração, de almas agradecidas, Senhor, pela infinitude de benesses que enriqueces o patrimônio de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Livra-nos, Senhor, das tentações que criamos e da prática de todo mal. A ti, Jesus, amoroso amigo e mestre sublime, nós te suplicamos, abençoa os queridos amigos, invisíveis aos nossos olhos, que aqui se encontram fraternalmente amparando. E abençoa cada um de nós no quadro de nossas carências, de nossas dificuldades, dando-nos o bom ânimo, a paciência, a coragem, a humildade diante das vicissitudes da vida, no quadro da lei de causa e efeito. Em nome de Deus, nosso Pai e Criador, em nome de Jesus, dos nossos bem-amados da vida maior, essa nossa prece, nosso preito de gratidão e de amor. Vocês jovens que têm a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho dessa gente maravilhosa. Vocês da Escola Jesus Cristo, que beberam na fonte Globos Cavates, beberam na fonte de Hernânia, Xixi, Dada Luiz. Eu acho que vocês já perceberam o solidário que vocês estão. Canimba. Eu sei. Eu não sou. Tá certo. E a gente vê como que dar continuidade é mais fácil do que inaugurar bem os caminhos, né? Nossa, vocês são mais jovens. Nós só estamos regando a planta para ela crescer cada vez mais. E eu não era espírita, mas perdi um irmão, com a idade assim muito jovem ainda, era recém-formado, e minha mãe ficou assim muito inconformada, porque também ela era libanesa, era ortodoxa, não era espírita, mas o meu irmão era. E tinha ido à Escola de Jesus Cristo, tinha ouvido Clóvis, ele tinha recebido um presente de casamento que ele pediu um terreno para fazer um orfanato para crianças. Ele morreu antes do casamento, mas deixou para a Escola de Jesus Cristo. Então foi aí entrou o nosso relacionamento com Clóvis, que foi assim rápido, porque eu estudava no Rio. Mas como eu vi que minha mãe mudou do desespero, ela passou a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu e meu irmão decidimos, vamos lá conhecer Chico, quem sabe a gente traz uma mensagem de nosso irmão, né, para ela. E viemos no mês de julho do ano de 1951 e
1952, e viemos de trem, chegamos aqui, não encontramos lugar no hotel, mas, por incrível que pareça, parece que o plano espiritual arrumou tudo, porque Chico contou que, na véspera, ele tinha visto a Nina de joelhos diante de uma imagem de Santa Margarida Maria Alacoque, pedindo pela minha missão junto a Clóvis. Olha, o meu conhecimento era muito superficial com Clóvis. Então, eu vinha passando pela barbearia que tinha perto do hotel para ir em direção à casa do Chico. Ele foi saindo da barbearia e disse: Clóvis, olha quem está aqui, Hilda e Davi. E aí nos levou para a casa dele, almoçamos com ele, com Luísa. Luísa, na época, preparava coisas assim, quando o Clóvis estava aí bem gostosinhos, né? E à noite houve uma reunião mediúnica, mas o meu irmão não deu nenhuma mensagem. Só quem apareceu foi Dom Bosco, que entrou na reunião, no meio da reunião, e saiu antes da reunião terminar, trazendo ele, o Vitor, que era o meu irmão. E Dom Bosco deu uma mensagem titulada Educação. E nós temos essa mensagem até hoje. Eu não sei nem se foi publicada, eu tenho ela impressa, mas em livro nenhum acho que foi publicada. Acho que nem Clóvis se lembrou de colocar no 30 anos, né? Mas... E foi aí, né, a primeira vez, a gente veio aqui no Luiz Gonzaga com o Chico, com o Clóvis e Arnaldo. E participamos da primeira reunião. Foi aqui que eu conheci mais de perto o trabalho mediúnico de Chico.